A gente vai até aqui, né, dando uma revisada nesse assunto, para que na nossa aula de sábado a gente não fique muito perdido, tá? Vou dar uma aula bem básica, tá, sobre cone. Por quê? Porque eu já dei 3 listas, já fiz exercício em sala, já dei aula em sala sobre isso, mas aqui vai ficar como um reforço, tá? Não é uma aula completa, mas é uma aula de reforço sobre o assunto. Vamos lá. Aqui você tem o que nós podemos definir como que seja um cone. Você pode ler aqui, tá? A definição. Mas basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: você tem aqui um plano, tá certo? Um plano que ele chamou de alfa, tá? E nesse plano alfa você tem uma circunferência, tá? Uma circunferência desenhada. Fora de alfa, você, por exemplo, tem esse bico aqui, ó, esse ponto aqui, que ele chamou de quê? De vértice, tá? Aí o que seria um cone? Imagina todos os pontos que saem dessa circunferência e começa a chegar nesse vértice, né? Segmentos de reta. Ó. Imagina, por exemplo, isso aqui é um segmento de reta ó, que sai da circunferência e vai até o vértice, tá? Imagina infinitos segmentos de retas, que acontece isso e vai bater nesse vértice. Quando você juntar todos esses segmentos, vai dar essa figura aqui, na qual a gente chama de cone, que é basicamente o que ele está dizendo aqui, ó. É mais ou menos isso. Ó. Você tem aqui, ó, tá meio esquisito, mas é uma circunferência, tá? Você tem aqui uma circunferência, ó, em um plano qualquer. Aí aqui em cima você teria um vértice, tá? Aí se você juntar, ó, todos os segmentos que saem dessa circunferência e vai bater lá em cima, aqui, tá meio esquisito, né? Mas seria um cone, tá? É isso que ele está falando aqui nessa definição. Então, um cone é isso. Um cone é uma figura espacial no qual você pega uma circunferência em um plano e pega todos os segmentos dela e se encontra em um ponto que chama-se de vértice, tá certo? Então, visualmente, isso é um cone e por definição está aqui, tá certo? Aí se você não entendeu o que está escrito na definição, foi essa explicação que eu dei aqui. Pronto. Aí aqui, ó, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? De cone no cotidiano. Aqui a gente tem algumas figuras, tá certo? Que lembra a figura geométrica cone, tá bom? Você tem aqui o sorvete, outro sorvete, lamparina, né? Bocagem, na verdade, para colocar lâmpada. Por exemplo, aqui, né? No comércio, algumas figuras que lembram cone. Aquele objeto lá que a gente coloca batata é um cone. O nosso sorvete lá, tá? E você tem aqui também outro objeto que colocamos batata, que lembra, né? Ó, é como se aqui fosse a base, né? A base do cone. Aqui fosse o vértice. E quando ele ligasse, ó, os segmentos da base até o vértice, de fato forma um cone, tá? Você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, exemplos de cone na indústria, né? Aqueles objetos que colocam petróleo, que colocam elementos químicos, né? Das indústrias. Perceba que, claro, aqui é um cilindro, né? Aqui em cima é um cilindro. Ó. Isso aqui é um cilindro. De fato. Mas perceba que aqui embaixo, ó, aqui embaixo, você tem um cone, ó, tá certo? Aqui também, ó, aqui embaixo desse cilindro, ó, você está percebendo, isso aqui é um cone, tá? Aqui é um cone, embaixo. E mesma coisa aqui, né? Só que aqui ele inverteu, né? Ele colocou o cilindro embaixo, tá certo? E o cone na parte de cima, né? Então, dá para perceber que, de fato, isso é um cone. Mesma coisa aqui nessa figura, tá? Você tem os cones aqui em cima, tá certo? E em outra aula, a gente explica o porquê tem que ser um cone aqui em cima e porque nessa figura o cone tem que estar aqui embaixo, tá? Tem uma explicação para isso. Mas não é o objetivo dessa aula agora. Aqui é para você identificar que essa figura espacial, ela está presente, tá? No cotidiano, seja no comércio, seja no dia a dia, seja na indústria, tá bom? Seja na natureza, o cone
é uma figura espacial muito utilizada diariamente, né? Então, quando você passar agora perto de uma refinaria, quando você olhar para aqueles containers, para aqueles objetos enormes que tem lá, que você vai ter material químico ali dentro, você vai ver e conseguir identificar o que é um cone, tá certo? Por exemplo, aqui, ó. Normalmente sempre você vai ter essa associação, tá? Essa associação do cilindro com o cone. Perceba que aqui, ó, é exatamente um cone, né? A base dessa figura aqui espacial. E o iceberg, ele lembra também um cone, né? Esse icebergzinho aqui, se você pudesse fechar ele aqui, ó, tá certo? Claro que é um cone totalmente irregular, né? Mas lembra um cone, tá certo? Então, isso a gente viu em sala, né? Expliquei para vocês o que era um cone, mas aqui eu estou mostrando alguns exemplos práticos, tá? Para ficar uma coisa mais lúdica e mais entendível, tá? Por parte de vocês, tá bom? Aí vejam só, a gente tem aqui alguns elementos, tá? A gente já sabe que o cone ele vai ser essa figura aqui, né? Que eu coloquei aqui, ó. Essa figura aqui. Só que perceba o seguinte, o cone ele tem alguns elementos, tá? Aqui está explicando, gente, passo a passo do que é cada elemento desse. Eu vou explicar aqui para ficar mais lúdico. Por exemplo, primeira coisa que você tem aqui no cone, a gente já estudou. Ó. Você tem aqui, esse ponto aqui é o vértice do cone, tá? É o biquinho, é o que fica lá em cima, tá certo? Que não fica contido no plano que está a base. Então, o vértice é esse ponto aqui em cima, tá certo? Veja, do vértice até o centro da base, você tem o tamanho do cone. Tá vendo? Ó, do vértice até o centro da base, você tem o tamanho do cone. A gente chama de altura. Tá aqui, ó. Tá certo? Daqui para cá, você tem a altura do cone. Esse segmentozinho, ó, que sai da base e toca lá no vértice, a gente chama de geratriz. E eu expliquei na sala o motivo desse nome, né? Se você parar para pensar, é esse segmento aqui que ao ser rotacionado gera essa figura aqui, né? Por isso que é geratriz, porque gera o cone. Eu expliquei isso em sala direitinho, não foi? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo, esse cara aqui, ó, esse carinha aqui, chama-se raio da base, tá? Então isso aqui, ó, aqui você tem a altura do cone, são os elementos mais importantes, tá? Aqui você tem a geratriz do cone, a geratriz, tá? E aqui você tem o raio da base. Vou colocar só raio, né? Porque o cone só tem uma base. Então, esse aqui é o raio do cone, tá certo? O raio da base do cone, na verdade. Essa é a forma mais correta de falar, tá certo? E isso aqui, ó. Isso aqui é o centro, tá? É o centro da base, tá bom? Então, basicamente é isso. Você tem aqui alguns elementos do cone. Você tem a geratriz do cone. A distância do vértice ao centro da base é a altura do cone. E isso aqui é o raio da base, né? Na verdade, o raio da base do cone. Tá certo? Então, esses elementos aqui são importantes porque deles vão surgir alguns cálculos, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Ó, tem um cone específico que a gente chama de cone reto, tá certo? Veja, olhe para esse cone aqui, para esse cone, e veja esse aqui que eu vou tentar desenhar aqui. Tentar porque eu estou aqui na mesa digitalizadora, aí é um pouco ruim, tá? De desenhar. Mas veja, deixa eu tentar fazer aqui. Ó, eu vou colocar o vértice aqui. Ó, pronto. Faz de conta que isso é um cone. Olhe para a base, tá? Para a base e para o vértice. Ó, você tem aqui, ó, o eixo, tá certo? Ó, o eixo que liga o vértice ao centro da base. Perceba que ele está meio deitado, né? Está meio deitado esse eixo aqui, ó. E você tem aqui a altura, não é isso? A altura está aqui, ó. A altura do cone. Perceba que a altura do cone, ela não é do tamanho do eixo. Tá vendo? Porque o eixo está meio inclinado. Ele está meio deitado. Então, isso aqui a gente chama de cone oblínquo, né? É quando o cone ele é meio deitado. Só que você pode ter um cone desse jeito aqui, ó. Ou seja, reto. Tá certo? Ou seja, o que é um cone reto? É um cone onde... Perceba que, veja, aqui você tem um ângulo.
Deixa eu colocar aqui o raio. Aqui tem um ângulo, tá certo? Ó, aqui tem um ângulo. Perceba que, ó, entre esse eixo aqui, entre esse eixo e o raio também, tem um ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar de outra cor. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tem aqui, ó. Tem um ângulo aqui, ó. Mesma coisa. Ó, entre esse eixo aqui e o raio, você tem esse ângulo. E entre esse eixo aqui e esse raio também tem um ângulo. Perceba que esse ângulo aqui é um ângulo de quantos graus? 90 graus. Tá certo? Então, toda vez que o eixo do cone formar um ângulo de 90 graus com o centro da base, você vai chamar isso de um cone reto. Ou você pensa assim, né? O cone oblíquo ele é meio deitado para a esquerda ou para a direita, e o cone reto está reto, né? Ele é reto em relação ao eixo dele, tá? E se você parar para pensar, é como se na verdade esse cone ele fosse formado por esse triângulo retângulo, né? Ó, você tem um triângulo retângulo, tá? Onde um dos catetos seria o eixo. Aí você gira, né? Você gira para cá, por exemplo. Se você girar esse triângulo 360 graus, em um giro de 360 graus, né? Você vai ter exatamente essa figura, tá? Então você pode pensar assim também, que um cone reto, na verdade, ele vem de uma rotação de um triângulo retângulo. Você gira esse triângulo e vai formar essa figura aqui, que a gente chama de cone reto, tá? Por isso que é também chamado de cone de revolução. Por que cone de revolução? Porque ele é gerado pela rotação de um triângulo retângulo, entende? O triângulo ele revoluciona, ou seja, ele dá um giro, tá? E desse giro você vai formar o cone, beleza? Aí veja, cara, vi um triângulo retângulo, mesmo que esteja associado a uma figura espacial, vai ter que saber o seguinte, de todo jeito vai ter alguma coisa com o teorema de Pitágoras aqui, tá? Teorema de Pitágoras. Ou seja, vai ter uma relação aqui no estudo de cone que vai relacionar com o teorema de Pitágoras. Como assim, Felipe? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó, vamos lá. Você sabe o seguinte. Eu acabei de mostrar o seguinte aqui para vocês. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Eu acabei de mostrar para vocês o seguinte. Que você, ao rotacionar esse triângulo aqui, vai gerar esse cone aqui, que a gente chamou de cone reto, né? Porque forma um ângulo reto aqui, um ângulo de 90 graus. Aí lá em cima eu mostrei para você que o nome disso aqui, ó, é a geratriz do cone, tá? Deixa eu colocar de outra cor aqui para ficar melhor. Deixa eu colocar uma cor, por exemplo, esse azul. Vamos lá. Eu mostrei para vocês que isso aqui é a geratriz do cone, tá? Isso aqui vai ser a altura, né? Porque veja que o eixo é exatamente o tamanho da altura. E isso aqui, ó, vai ser o raio do cone, ó. O raio, tá? R de raio, do raio da base. Se você perceber, isso aqui é um triângulo retângulo, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo. É como se a geratriz fosse a hipotenusa, a altura e o raio fossem os demais catetos. Então, se esse corte aqui, ó, esse corte é um triângulo retângulo, então vai prevalecer ou valer, né, o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Isso aqui a gente estudou, não foi? A gente estudou isso em uma aula, teorema de Pitágoras. Entendeu? Então, essa relação aqui você tem que saber, tá certo? Porque dessa relação aqui, ó, a gente vai fazer muitas coisas, tá certo? Nas questões, o que é que vai acontecer? Ele vai te dar a altura, vai te dar o raio e pedir a quem? A geratriz. Ou ele vai te dar a geratriz, te dar a altura e pedir o raio. Ou te dar o raio, a geratriz e pedir a altura. Isso vai variar muito, tá? Vamos lá, vamos dar aqui um exemplo. Imagina essa seguinte situação aqui, ó. Você tem aqui isso aqui, que seria o suposto cone, né? Aí tá aqui. Você tem aqui um conezinho. Aí tá aqui a altura e o raio. Então, o raio aqui, por exemplo, vamos dizer que mede 10. Vamos dizer que essa altura aqui
por exemplo, deixa eu colocar números menores aqui. Vou colocar aqui 6, tá? Aqui é 6. Aqui, por exemplo, é 7. E ele quer saber quanto equivale a geratriz, tá? É um cone reto. Então, o que é que você vai fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras, nada mais que isso. Aplica o teorema de Pitágoras aqui, ó. A geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, a geratriz ao quadrado vai ser 7 ao quadrado é 49, beleza? E aqui é só fazer as potenciazinhas, né? Não tem muito o que fazer aqui, né? 6 ao quadrado é 36, tá? Então, a geratriz ao quadrado, é só você fazer a soma agora de 36 com 49. Isso vai dar 85, tá? Então, a geratriz vai ser a raiz quadrada de 85, tá bom? Aí, como não tem raiz exata, vamos dizer que isso é centímetro, né? Em centímetro. Aí seria isso aqui. Então, o mais importante que você tem que saber é isso aqui, ó, gente. Saber que existe uma relação, devido ao teorema de Pitágoras, da geratriz do cone, do raio e da altura, tá? Que isso aqui advém do teorema de Pitágoras, não é nada novo, foi uma coisa que a gente estudou, tá? Isso aqui é como se fosse a hipotenusa, o raio da base é um cateto e a altura do cone é um cateto, tá certo? Então, veja, como a gente vai trabalhar muito teorema de Pitágoras, por causa dessa relação geratriz, altura e raio, eu trouxe aqui o seguinte, ó, para a gente relembrar um pouco, fazer uma revisão do triângulo pitagórico, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas o triângulo pitagórico é aquele triângulo que a hipotenusa é 5 e os demais catetos é 4 e 3. Sempre é assim, ó, 5, 4 e 3, tá? 5, 4 e 3. Aí o que é que você tem que saber? Existem triângulos que são múltiplos desse. Toda vez que você olhar para um triângulo retângulo, você procura saber se ele é pitagórico. Como assim, Felipe? Vamos lá. Olha para esse triângulo aqui. Ele quer que você ache x. Se você fosse fazer pelo método convencional, você ia fazer assim, né? X ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. E ia desenvolver isso até achar o x. Antes de você tentar isso, você vai tentar saber se é um pitagórico, tá? O pitagórico é assim. Aqui tinha que ser 5. Aqui tinha que ser 4. E aqui tinha que ser quem? 3. Aí o que é que você vai observar? Você vai observar os dois valores que ele deu para saber se tem uma relação. Por exemplo, se aqui era para ser 3 e tem um 30, está claro que ele pegou o 3 e multiplicou por quanto? Por 10. Ele pegou aqui e multiplicou por 10. Porque 10 vezes 3 dá quanto? 30. Aí você vai saber se ele também multiplicou o outro cateto por 10. Aqui não era para ser 4? Se você pegar 4 e multiplicar por 10, isso vai dar quanto, gente? 40. Então, de fato, ele multiplicou aqui por 10, multiplicou aqui por 10. Então, aqui que seria 5 vai também estar multiplicado por 10. Ou seja, 5 vezes 10 dá quanto? 50. Então, esse x aqui é 50. Porque não era 5, 4 e 3? Multiplicou aqui por 10, multiplicou aqui por 10. E aqui, como seria 5, também vai entrar multiplicado por quanto? Por 10, que dá quanto? 50. Outro exemplo, vamos lá. De novo, aqui é para ser 5, aqui é para ser 4, e aqui é para ser quem? É para ser 3. Aí vamos olhar para os valores que ele deu, tá? Como é que 5 se tornou 15? Ah, Felipe, fácil. Ele multiplicou por 3. Aí quer dizer que todos foram multiplicados por 3? Calma, vamos tentar no outro. Como é que 3 virou 9? Também foi multiplicado por 3. Então já está claro para mim que o fator foi esse aqui. Ele multiplicou tanto esse cateto por 3, quanto multiplicou esse cateto por 3. Então esse aqui, que era para ser 4, vai ter que estar multiplicado por 3, que dá quanto? 12, né? Então x equivale a 12. Vamos para esse exemplo aqui? De novo, aqui era para ser 5, aqui era para ser 4, e aqui era para ser quem? 3, tá? É sempre isso, 5, 4, 3. Mas perceba que no lugar do 5 tem quem? Tem 10. Então aqui ele multiplicou por quanto? Por 2. No lugar do 4 tem 8. Então ele multiplicou por 2. Então aqui vai estar multiplicado por 2
então o x aqui vale quanto? Vale 6. Beleza, pessoal? Gente, isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando a gente vai trabalhando com cone, né? Eu acabei de mostrar lá em cima que existe uma relação, tá? Existe uma relação, cone reto, né? Existe uma relação da geratriz, da altura e do raio, né? Eu mostrei para vocês que a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Então, o que é que acontece? Nas questões, a maioria dos triângulos que formam o cone são triângulos pitagóricos. Aí, para você não perder tempo com cálculo, você tem que ter isso em mente para achar rapidamente esses elementos para poder calcular as outras coisas, que é o que a gente vai ver em outra aula, que é, por exemplo, área lateral, área da base e volume, tá? Então, eu vou parar essa aula aqui para que não fique muito extensa, mas eu vou gravar uma segunda aula, tá? Para dar continuidade a essa daqui. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.